Glória a Deus. Bom dia, ouvintes da Rádio Renascer, FM 87,9. Que a paz seja convosco e também com a sua casa. Eu sou o pastor Gustavo Carvalho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da cidade de Inhaúma, e quero nesta manhã trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de fé para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Rua Francisco Migre, número 309, e ali estamos de domingo às 19 horas e quartas-feiras às 20 horas, te esperando com muita alegria para te receber de braços abertos. Nossa equipe está ali, desejando que Deus possa abençoar a sua vida. Quero agradecer aqui ao Pablo, a Daiane, por este espaço, por esta oportunidade que está nos concedendo de ter esse momento na palavra do Senhor para contribuir para o crescimento, para contribuir com a sua alegria, graças a Deus. E nesta manhã eu gostaria de trazer aqui uma palavra, não quero sair da regra, mas trazer aqui uma palavra de paz, de muita alegria para a sua vida, cujo Deus colocou no nosso coração através do Espírito Santo, uma palavra para que nós pudéssemos refletir sobre ela, uma palavra de muita paz, uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E eu trago como tema desta palavra o mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus é João Batista, registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1 em diante, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, com uma cinta de couro em volta da sua cintura, cingindo os seus lombos, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava uma mensagem dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos teus pés. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Graças a Deus. Nos 3 evangelhos, ao qual nós chamamos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar a narrativa e a história de João Batista. Esse homem que era um paradoxo. Para quem o olhava, ele fugia à regra, ele contradizia a intuição comum. Por quê? Porque João Batista, filho do sacerdote Zacarias na época, ele estava destinado a uma herança sacerdotal, aonde ele poderia ter escolhido estar no conforto do templo, aonde ele poderia ter escolhido estar vestindo vestes finas, aonde João poderia estar ali vivendo a maior honra devido ao ministério sacerdotal. Porém, João escolheu o seu altar, o deserto. João escolheu a sua igreja, está no meio do povo, cujo cenário era o Rio Jordão. E ali ele anunciava esta mensagem de fé, mensagem de confronto, mensagem de despertamento. A presença de João no deserto ali foi muito marcante na vida das pessoas, porque João escolhe um lugar que ninguém escolheria, um lugar incomum. E por que João escolheu o deserto? João, ele poderia estar ali, como eu disse, no conforto, mas ele escolheu um lugar onde ele poderia preparar a massa, as multidões, para aquele que estaria vindo após ele
cujo nome é Jesus Cristo. E então, João, ele filho do profeta, filho do sacerdote Zacarias, ali da Judéia. Você encontra essa narrativa em Lucas capítulo 1, versículo 5. Ele poderia estar ali, mas ele escolheu um lugar diferenciado para iniciar e propagar o seu ministério. João foi levantado por Deus como um mensageiro que iria preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo diante da jornada, diante do seu ministério. João Batista, ele surge então num cenário cuja a religião era vista como apenas de aparência. E João, com a sua aparência rústica, com roupas de camelo, feitas com peles de camelo, vivendo no deserto, se alimentando de gafanhotos, se alimentando de mel silvestre, aquilo era um confronto aos religiosos da época. E João então veio para quebrar esses paradigmas, João veio para sair da regra. Então João, ele tomou um a um, pregando a palavra para pessoas cuja sociedade era rejeitada, cujos diante da religião não aceitavam. João ministrava então ali o amor do Senhor, João ali ministrava então a esperança. João dizia: olha, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Então João se tornou um ícone, uma pessoa diferente, um líder religioso diferente, ao qual a massa afluía para ele em um lugar no deserto. Pela vez que ouvimos a mensagem de João, as pessoas se encantaram pela sua forma de vestir. As pessoas pensavam: puxa vida, nunca ouvimos ninguém desta maneira, nunca vimos um sacerdote, um mensageiro vestido dessa forma. As pessoas o admiravam pela sua pregação, porque João confrontava. João, ele era pesado naquilo que ele dizia, mas era necessário para que se houvesse nos seus ouvintes um despertar. João não pregava uma mensagem vazia, mas João pregava uma mensagem cheia de verdade, cheia de confronto, mas que levava as pessoas a uma transformação, a uma mudança de vida. João, ele abriu mão de fatores que para muitos seria o conforto. João preferiu viver uma vida desconfortável, uma vida ao qual o motivava a seguir em frente e continuar no plano e no propósito que ele tinha. João valorizava o seu chamado, João valorizava o seu propósito de vida, que era ser o mensageiro do Senhor. Então João, ele abre mão desses fatores que daria a ele todo o conforto. O Senhor Jesus Cristo, ele deu testemunho de João. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 7, diz: e partindo eles, começou Jesus a dizer a toda a multidão a respeito de João. Ele disse: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajavam ricas vestes e estavam em casas como casas de reis? Não. Então vocês fostes ver o quê? Um profeta? Sim, um profeta vos digo, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante de ti, diante da tua face, envio o meu anjo, para que pregue diante de ti e prepara o teu caminho. Então, qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista, caros ouvintes, era preparar o caminho do Senhor. Por quê? Porque João, ele veio com uma missão. Ele veio anunciar o ministério e a vida de Jesus. Por muitas vezes ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes ele disse: ele é maior do que eu. Por muitas vezes ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Mas ali estava a missão de João sendo realizada. João estava então preparando o caminho do Senhor. A missão de João era anunciar o reino de Deus. Ele pregava e dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João estava anunciando
que viria um reino não terreno, mas um reino espiritual, o reino de Deus. João também tinha por missão pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem impactante, uma mensagem carregada de pura verdade, aonde João deixava os seus ouvintes com um pensamento, um desejo de mudança, um confronto. João, por muitas das vezes, pegou aqueles religiosos que queriam fugir do julgamento e da justiça de Deus. João dizia raça de víboras, ou seja, a sua mensagem trazia uma eloquência, trazia uma força aonde os seus ouvintes, meu Deus, não tinham como fugir a não ser se arrepender-se, a não ser viesse uma conversão genuína e verdadeira. Também missão de João era batizar os seus ouvintes com o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, aonde as pessoas desciam as águas e confessavam os seus pecados. Esse João Batista, ele não tinha medo, ele não tinha reservas para pregar a verdade, de anunciar a vontade de Deus, desde os pequenos até o rei, que era o rei na época, um homem chamado Herodes. João anunciava a sua mensagem a todos. João, ele dizia a verdade para todo mundo, não tinha meio termo. E por causa disso, João foi condenado à prisão, por ter confrontado o rei Herodes. Por causa disso e consequência das verdades de João, Herodias, aquela que estava ali cometendo o ato de adultério com o rei Herodes, condenou João Batista à morte. Mas João pregou a verdade e denunciou o pecado. No caso do rei Herodes, o pecado era adultério, juntamente com a mulher de seu irmão Filipe, mas ele não temeu. Ele foi e fez o que tinha que ser feito. Bom, o que eu quero dizer com essa história de João Batista? A história de João Batista nos arremete aos dias de hoje, porque nós também temos uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Talvez você não saiba, mas Jesus nos comissionou, Jesus nos enviou com uma missão de ser também a sua testemunha, de também pregar o evangelho do reino, de também anunciar que o reino de Deus está próximo. Eu quero que você, caro ouvinte, comece a analisar as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, coisas que a natureza está revelando, são terremotos, doenças, enfermidades, coisas que nós estamos vendo no cenário geopolítico, guerras, rumores de guerras, fome, miséria, altas inflações, tudo isso anunciado pela palavra do Senhor. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo anunciou para os últimos dias. Ou seja, se nós pegarmos a palavra do Senhor e meditarmos nos evangelhos, vamos descobrir que a palavra de Deus é tão atual quanto no dia ao qual foi narrada e foi escrita. Então nós também temos uma missão. O que tem a ver João conosco? João foi uma testemunha. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas por onde quer que você passar. O Senhor Jesus Cristo também nos chamou para testemunhar a sua obra e a sua vida. João preparou o caminho e nós já estamos andando pelo caminho, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse para irmos e anunciar a chegada do reino de Deus. Uma nova mensagem, uma nova vida, uma nova história. Muitas vezes nós não somos bem compreendidos. Talvez a nossa mensagem pareça ser o que? Ofensiva, mas a mensagem que trazemos não é nossa. A mensagem é a mensagem do Senhor, que ama a cada um de vocês, ama a sua família e que nos trata com o seu terno amor e com o seu terno carinho. Deus, Ele nos chamou
para viver uma vida de aparência? Não. Deus nos chamou para viver uma vida aonde nós possamos nos aprofundar na verdade, na sinceridade. Porque tudo que é a aparência é passageiro. A aparência não revela a verdade. A aparência é como uma escama, é como uma casca, ao qual a pessoa ela não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então Deus não nos chamou para viver uma vida de aparência, mas Deus nos chamou para viver uma vida de fé e justiça, de integridade e também verdade. Toda a maneira que a palavra vier a nós, sendo palavra de Deus, porque não adianta eu querer manipular a palavra para querer forçar você a uma mudança, uma transformação na sua vida. Não vai mudar nada, não vai adiantar nada, porque a transformação, a verdadeira mudança em nós, ela vem do Senhor. Então toda forma, toda maneira que a palavra vier e chegar em nós, ela vai ser boa, porém ela vai gerar o quê? Dor. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos molda, ela nos transforma. Deus disse: eu sou o olheiro e vocês são o vaso. Aí a palavra diz assim: acaso o olheiro não tem poder sobre o vaso? De fazer o vaso que ele quer? De fazer da maneira que ele quer? E se não ficou bom, ele não tem o poder de quebrar o vaso e refazê-lo? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudança, de transformação. E desde já eu te digo, nenhuma mudança ou nenhum momento de transformação na nossa vida é fácil, vai gerar dor, porque a verdade vai nos confrontar. Nós precisamos ser moldados, não a caráter do mundo, mas precisamos ser moldados a caráter da natureza divina, da natureza de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Ele disse: sejam santos como eu sou santo. E isso é um processo. O Senhor, Ele não está exigindo que você agora já tenha uma vida de santidade, mas Ele deseja que você dê passos em um caminho de justiça e de verdade e ande para a santidade ao qual Ele é santo. Porque Deus disse: sem santidade ninguém vai me ver. Todo homem, no sentido de humanidade, eu digo, todo homem no sentido de humanidade, no geral, ele tem um contato com a palavra de Deus, a sua vida muda. Entrando o homem em contato com a palavra de Deus, a sua vida ela é transformada. Primeiro, na sua maneira de pensar. Por quê? Porque ele começa a confrontar as suas ações, as suas atitudes, e ele começa a ver pela palavra de Deus que há um novo caminho, que há um caminho diferente, que há uma nova vida para ser vivida. Porque a palavra de Deus traz uma nova realidade ao nosso estilo de vida. Ele confronta a maneira ao qual nós estamos vivendo, ela compara a vida que temos com a vida de Deus, com a vida que Deus tem para nos dar, a vida que Ele oferece para nós. Olha, ouvinte aqui na Rádio Renascer, neste momento de fé, neste momento de paz, entenda o que eu vou te dizer. Está escrito na palavra de Deus: Deus não vê o homem como a gente vê. Nós olhamos a forma exterior, mas Deus olha o que está no coração. Deus olha o que passa na mente. Deus olha aquilo que é o seu sentimento, o seu caráter verdadeiro. Nós julgamos a aparência. Se a pessoa está bem vestida, olha o exemplo que eu quero te dar. Se a pessoa está bem vestida, bem aparentada, nós a recebemos bem. Mas se a pessoa está ali maltrapilha, talvez até mal cheirosa, nós a rejeitamos. Mas quem é que conhece o coração, a mente dessa pessoa que está bem vestida ou dessa pessoa que está um maltrapilho? Eu quero que você tome cuidado, porque nem eu e nem você sabemos como o reino de Deus vai se apresentar a nós. Nós não sabemos como o reino de Deus virá até nós. Contudo, não se deixe enganar pela aparência, porque
a aparência ela é enganosa. Deus sonda os nossos corações. O Deus de Israel, o Deus que conhece, o Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Olha, que interessante isso aqui dentro do exemplo que eu te dei. Israel esperava um grande rei. Israel, por todas as promessas, tudo que os profetas profetizaram, eles esperavam um rei que entrasse pelas portas de Jerusalém e que viesse a depor Roma. Mas Jesus, o rei de Israel, o rei dos judeus, entrou na cidade montado num jumentinho. Ou seja, Jesus era o rei, mas a aparência que Israel esperava, que os judeus esperavam, não era de um homem montado em um jumentinho. Então nós não sabemos de que maneira o reino de Deus vai se apresentar a nós. Mas eu te digo algo, e é certo e verdadeiro, tão certo como o ar que eu respiro. Está na hora de nós deixarmos de lado todos os nossos preconceitos com a religião e com a fé, deixar de lado aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, a nossa vivência com o Senhor Jesus Cristo. Só existe um Deus, só existe um Senhor, e está escrito na sua palavra de Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17. O vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Deus grande e temível, que não faz acepção de pessoas e que não aceita recompensas. João o Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Jesus andou no caminho ao qual João preparou. Nós agora estamos no caminho que Jesus Cristo formou. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Quem é o dono da verdade? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem é o dono da verdade? Quem é ou de quem é o testemunho? João declarou: o homem de si mesmo nada pode fazer, não sendo dado a ele do alto. Importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus Cristo é o dono da verdade, porque Jesus Cristo a ninguém julgou. Jesus nunca chegou para ninguém e apontou: olha, você está errado nisso, olha, você é condenado por esse motivo. Não. Pelo contrário, Jesus deu oportunidade de mudança, de transformação. Jesus falou do amor, da aceitação e de uma vida transformada. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é a paz que todo homem precisa. Todo homem está procurando um conforto, todo homem está procurando uma paz interior, e esta paz interior, este conforto, só está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Estamos aqui para dizer para você, caro ouvinte, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã que me escuta nesta manhã de domingo, o reino de Deus está próximo de nós. O reino de Deus está perto de nós, e se nós aceitarmos e se nós crermos, o reino estará dentro de nós, como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus foi interrogado, que ele foi interrogado pelos fariseus. Eles questionaram Jesus dizendo: quando virá o reino de Deus? E ele disse: o reino já está aqui. Ele não vem de forma aparente, mas ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Lucas capítulo 17 e versículo de número 20 e 21. Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. Assim, então, eu termino nesta manhã este momento de paz,
esse momento de reflexão na palavra do Senhor, este momento onde nós estamos interagindo com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, João Batista, nos seus dias, no seu tempo, ele foi um mensageiro de Deus. E neste tempo que se chama hoje, você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você é um mensageiro de Deus. Você pode levar a mensagem de Deus, a mensagem do reino, a mensagem que vai edificar, que vai transformar, que vai mudar vidas. Eu quero então deixar para você esta palavra. Pense nisso. Você é quem está agora com a oportunidade de testemunhar Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Aonde você estiver, eu quero fazer uma oração por você agora. Querido Deus e maravilhoso Pai, o nosso Pai que estás nos céus, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que o teu reino seja manifestado na vida de homens e mulheres, que o teu reino seja manifestado no meio de nós. Senhor, nós te pedimos a tua bênção nesta manhã, queremos a tua paz, queremos que o Senhor aumente a nossa fé, queremos pedir ao Senhor que venha derramar sobre nós esta graça maravilhosa e que nós possamos neste domingo em família reverberar, Senhor, essa graça, esta fé, este amor que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, cura os enfermos, sara, Senhor, esta pessoa que estiver doente, esta pessoa que estiver aflita, esta pessoa que estiver preocupada. Meu Deus, coloca a sua mão poderosa, a tua mão que cura, Senhor Jesus Cristo, sobre esta pessoa. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por essas pessoas que têm, Senhor, uma causa e que está preocupada como vai resolver este problema, que não sabe qual vai ser, Senhor Deus, a solução para a segunda-feira que está por vir. Meu Deus, que o Senhor abençoe, dando paz, tranquilidade, abrindo portas. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro para que todos alcancem, Senhor, este caminho maravilhoso, que ouça a voz do mensageiro, que traz o caminho e que traz o reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui para você um grande abraço da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar e servir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.